Mais uma vez, vamos dar continuidade às nossas conversas da Clínica OrthoCenter e vamos abordar, não só nessa conversa de hoje, como nas próximas 3 ou 4 conversas sobre viscosuplementação. Então, hoje vamos abordar viscosuplementação, quando vamos realizar, quando fazer. Então, só para dar uma noção inicial, o que é osteoartrite? Osteoartrite, ou seja, o termo artrite, é para definir uma alteração inflamatória que acomete uma articulação. Qualquer pessoa, seja um atleta profissional, esportista ou não, de final de semana ou não, pode desenvolver um processo inflamatório em uma articulação denominada de sinovial e é o início de um processo inflamatório chamado de osteoartrite. Então, quais são as causas dessa doença degenerativa? Ela pode ser de natureza traumática, ou seja, um acidente, alguém que caiu de uma própria altura ou caiu de altura, determinou um processo inflamatório, ou uma lesão na região abaixo da cartilagem, uma lesão condral, aparecendo posteriormente, depois de alguns meses ou anos, além do processo inflamatório, o degenerativo, que é uma osteocondrite. Alinhamento de membro. Em algumas pessoas que têm genovaro ou genovalgo, que através de décadas pode ser um fator favorecedor para o aparecimento da osteoartrite. Pode ser de natureza hereditária, muitas das vezes associado à obesidade. Posso até adiantar a vocês que a obesidade, em muitas das vezes, determina o aparecimento das alterações degenerativas, não só do joelho, quanto quadril e coluna vertebral, em algumas ocasiões na região do tornozelo. Algumas vezes, as alterações degenerativas acontecem por uma associação de fatores. Pode ser uma pessoa obesa que tem um caráter hereditário com um alinhamento errado do membro inferior. Uma outra coisa que pode desencadear as alterações degenerativas é o desequilíbrio hormonal. Falta de estrogênio, outros hormônios associados, poderia-se dizer, é um dos fatores favorecedores ou facilitadores para as alterações degenerativas. E tem ainda as causas idiopáticas, que são aquelas causas que nós não conseguimos compreender muito bem porque que determinou o aparecimento da alteração degenerativa. Sem dúvida nenhuma, o joelho é uma articulação de eleição para essas alterações degenerativas. Quais são os sintomas? Dor, rigidez articular e crepitação. Crepitação é como se fosse, na hora que a gente coloca a mão em cima da articulação e manda o cliente movimentar essa articulação, a gente consegue na palma da mão observar sinais de crepitação. É como se a cartilagem desaparecesse da junta e a gente sente o rock na palma da nossa mão. Eu vou apagar a luz para vocês enxergarem melhor. Diversas articulações com osteoartrite, aqui de joelho, outras aqui de quadril. Pode aproximar um pouquinho mais, Fernanda, que você vai com mais detalhe identificar as lesões, não é isso? Aqui nós temos uma articulação do ombro com várias fases, várias etapas. Nessa fotografia daqui de baixo, em vermelho, que eu estou passando a luz, né? Observem que a osteocondrite em apenas um lado da articulação do joelho, estão vendo? Observe nessa fotografia daqui do lado, também unicompartimental. Aqui já é uma destruição total da articulação do joelho, naturalmente isso aqui, a indicação já é de uma prótese de joelho, uma prótese total do joelho. Nessa fotografia daqui de baixo, nós temos aqui a osteoartrite da cabeça do fêmur. E nessa outra mais aqui à esquerda, na articulação do punho. E uma articulação menorzinha aqui na articulação da mão. Estão vendo? Articulação da mão. Então, na osteoartrite, aqui é a causa unicompartimental. Observem as lesões que se evoluem ao longo dos anos. Aqui é aquela causa de alteração de eixo, né? Em que nós temos um membro inferior em valgo ou em varo,
determinando uma sobrecarga mecânica em apenas um lado da articulação, como sendo um fator favorecedor para o aparecimento das alterações degenerativas. Aqui as diversas etapas da osteoartrite. Ela não começa de uma hora para outra. Existe uma evolução. Evolução unicompartimental ou bicompartimental, através de trauma, desvio de eixo, etc. Mas uma coisa é certa, é uma lesão embaixo da cartilagem, lesão essa que a longo prazo leva a fissuras, alterações degenerativas, exposição do osso subcondral em toda a sua extensão ou então em apenas algumas partes desse osso, né, determinando a essas alterações com dor e impotência funcional para a articulação. Muito bem, vamos falar agora um pouco de tratamento das lesões condrais, né? A viscosuplementação não é um tratamento de eleição para todas as alterações degenerativas. Tem o seu momento. No tratamento conservador, primeiro aquele caseiro, que seria o quê? Repouso durante o dia, diminuir a sobrecarga da articulação, cuidado ao levantar, sentar, retirar e realizar exercícios a fim de melhorar a força muscular e a melhor relação que existe entre o músculo e uma articulação. Sem dúvida nenhuma. Exercícios de baixo impacto, né, como natação, hidroginástica, bicicleta, transpor. São atividades em que você aumenta a quantidade de líquido sinovial, que é um líquido que fica dentro de uma articulação sinovial, é como se fosse um óleo que irriga esta articulação. E os exercícios, sem dúvida nenhuma, aumentam a quantidade desse líquido sinovial, freando um pouco as alterações degenerativas desta articulação. Controlar o peso, isso aqui é um fator muito importante da pessoa controlar o peso. Não adianta a gente pegar uma pessoa obesa e colocar ela dentro de uma esteira ou botar ela para caminhar todos os dias, porque a atividade de carga muitas das vezes aceleram o processo degenerativo. Então, o controle do peso, o controle da obesidade é um dos fatores que freiam o processo evolutivo. E evitar exercícios, como nós comentamos, que carreguem peso. Eu, particularmente, peço para evitar atividade de esteira e caminhadas em esteira. Existem outros tratamentos conservadores, também conhecidos de vocês, que é diminuição da sobrecarga, uso de muletas ou bengalas, colocação de gelo local e fisioterapia. Isso aqui é o tratamento de eleição, né? O caseiro, perder peso, atividade física, repousar um pouco mais, fisioterapia, bengala, muleta. Agora, temos ainda no tratamento conservador, no momento em que a fisioterapia não está dando a resposta esperada para o cliente, temos outras medidas. É como se fosse um degrau antes da cirurgia. É um degrau que a gente freia e, sem dúvida nenhuma, a viscosuplementação agregou um valor muito grande às alterações degenerativas, às osteoartrites e às osteoartroses. Então, a suplementação, em algumas ocasiões, com artrose um pouco mais avançada, a gente associa a triancinolona, que é o Triancil, uma resposta imediata, que é uma cortisona muito bem indicada para os casos um pouco mais avançados. Nós, de rotina, nesses casos, associamos a suplementação, realizamos corriqueiramente com o ácido hialurônico, nos casos mais avançados. Eu separei aqui para vocês uma tese, que é justamente a associação do Triancil com a viscosuplementação em joelho, que eu achei muito interessante, que eu acho a pena que os bons trabalhos eles devem ser divulgados. Eu nem conheço o colega, mas foi o Gustavo Constantino de Campos, que ele apresentou uma tese na Universidade de São Paulo sobre a associação do Triancil com a viscosuplementação, com resultados excepcionais, bastante semelhantes aos que nós temos aqui dentro da clínica OrthoCenter. Isso é o que eu tinha para comentar com vocês. Os nossos próximos lives
Vamos dar continuidade à visco-suplementação, inclusive é a minha intenção mostrar ao vivo com vocês aqui a visco-suplementação com ultrassom teleguiado em articulações como o ombro e articulação do quadril. Sem dúvida nenhuma, a visco-suplementação foi um grande passo antes do procedimento cirúrgico. Sei que existem muitos colegas, até mesmo dentro da minha área, dentro da ortopedia, que relutam um pouco com a visco-suplementação, até mesmo nos casos mais avançados, mas nós temos surpreendido diversos pacientes com artrose, artropatia, um caso um pouco mais avançado que o cliente simplesmente desiste do procedimento cirúrgico depois da segunda ou terceira aplicação da visco-suplementação, principalmente quando nós associamos com o Triancil a infiltração local. Nas articulações, como ombro e quadril, até mesmo tornozelo e cotovelo, os resultados também são surpreendentes. Então, as nossas próximas conversas, às quintas-feiras, às 3h30 da tarde, vamos dar continuidade a esse assunto, em que até mesmo o público está nos solicitando bastante. Qualquer dúvida, entre em contato com o Facebook. Muito obrigado.